Bom, então, vamos em frente na integral, né? Então, bom, nas nossas figuras, a integral sempre vai ter a ver com área, mas entenderam, espero que nas aplicações vai muito além disso. Eu sempre tenho um certo... Me sinto mal de falar aplicações, porque fica parecendo que tem uma teoria matemática que vem e que aí ela vai ser aplicada em diversos lugares. Assim. Na verdade, ela é construída junto com esses conceitos. Tá? A construção do cálculo ela foi feita basicamente junto com a formulação das grandes ideias da física clássica. Não é por acaso que os nomes, assim, você vê, o Newton é um cara importantíssimo na formulação do cálculo, mas ele é um físico assim, fundamental. E aí você vai encontrar depois, mais para frente, aparece o Gauss. O Gauss também aparece na matemática e na física. O Kelvin, o Ampère. Tem, assim, até o século XIX, no século XX, que se constrói o grosso dessas ideias do cálculo. Difícil você encontrar um cara que fosse só matemático ou só físico. Tá? Não tem isso. Né? Em todo caso, vamos lá continuar com a integral. Então, a gente tem uma definição de integral, duas, né, na verdade, que são equivalentes, não provei, não sei se vou parar para provar alguma hora. Apareceu uma ideia que já tinha aparecido na construção do logaritmo, né? Que você tem aqui um intervalo, uma função f de em R, imagina que ela é integrável. Aqui, na verdade, esse intervalo aqui pode ser a reta toda. Tá? Então, eu vou só supor que é integrável em cada... Tá, então, dentro desse intervalo I, tem os intervalos fechados. Então, você pode olhar para isso assim, né? Você tem aqui a reta real, tem aqui a F, e ela vai de algum lugar até algum lugar, pode ser que seja de menos infinito a mais infinito. E aí você fixa um ponto aqui, um x0, como se fosse o ponto de partida. E aí define para cada x, você olha a integral, né, e chama isso aqui de f de x. Então, f de x, x0 é um ponto de I, f de x é igual à integral de x0 até x da f pequeno. Aqui é uma vantagem de não botar f de x dx, porque eu não posso usar x, eu tenho que usar outra letra aqui. Tá bom? Então, vou deixar assim mesmo. Tem que estar claro o seguinte, né? Se nesse desenho aqui, se o x estiver para cá, o valor de f é negativo. Em x0, né? Então, f de x0, a única coisa que eu sei é que f de x0 é igual a zero. A integral de x0 até x0 é zero. Nessa figura, a f positiva, para cá ela é negativa, para cá ela é positiva. Se eu tivesse trocado esse sinal, podia ter várias coisas. E o que a gente viu é o seguinte, eu posso fazer f de x mais h, vi até aqui, menos f de x vai me dar
esse negócio aqui, né? F de x mais h menos f de x. Poderia, a gente já viu que a f pode não ser contínua e ser integrável. Poderia ter uma falha geológica aqui, poderia ter uma coisa bem esquisita, ou vamos fazer um desenho assim. Poderia ter uma coisa assim. Mas se por acaso a f for contínua em x, a f pequeno, né? Então, teorema vamos dizer, isso é como se fosse o lema, o teorema é um pouco mais do que isso, mas é basicamente isso, né? Teorema, né? Se f é contínua em x, então f' de x igual a f de x. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu fizer isso daqui, dividir por h e passar o limite, vai dar isso aqui. Quando o h vai ficando pequeno, todos os valores vão se aproximando desse daqui, que não é o f pequeno de x. Então, preciso ter essa continuidade aqui. Tá legal? A ideia, vamos dizer, o que é a demonstração, né? A demonstração é que, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que f de x mais h menos f de x sobre h menos f de x, isso aqui tende a zero quando h tende a zero. Basta eu observar o seguinte, né, que como a função f é contínua aqui, eu posso garantir que perto de x, f pequeno de x mais h vai ficar perto desse aqui. Tá? Então, o que eu sei, né, o que eu sei? Esse daqui, f é contínuo em x0, em x, desculpa, né? Isso me diz que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que h menor que delta implica f de x mais h menos f de x menor que epsilon. Isso aqui, às vezes é bom a gente ler isso assim, ó. Ler f de x mais h é menor que f de x mais epsilon e é maior que f de x menos epsilon. Então, quando eu tiver com módulo de h menor que delta, eu vou ter o seguinte, né? Nesse intervalo aqui, porque este cara daqui, esse cara aqui, é igual à integral de x até x mais h de f. Tá? Pela minha definição da f grande de x mais h menos f grande de x, eu integro até x mais h, faço a diferença. Então, é isso aqui. Eu nem parei para discutir isso, que é tão óbvio, né? Mas esse negócio aqui, bom, suponho H positivo. Para H positivo, eu estou entre o menor valor de F vezes H e o maior valor de F vezes H. Estou integrando aqui, então se o menor valor de F é esse, eu estou acima disso. Se o maior valor é esse, eu estou abaixo disso. Para o lado de cá, né, se o H
tivesse aqui assim, esse cara seria negativo. Mas quando eu olhar para o módulo da integral, porque aqui o que vai acontecer? Aqui f de x mais h menos f de x é negativo. Né? A integral é de x até x mais h. De x até x mais h isso é negativo. Né? Então, na verdade, é menor do que h vezes o menor valor aqui e maior que h vezes o maior valor daqui. Tá? Porque h é negativo. Tá? Então, mas em módulo, eu posso dizer que em módulo aqui, esse cara daqui é igual a módulo de integral, módulo da integral de x até x mais h da fzinho dividido por módulo de h. Aliás, deixa eu botar aqui. Não é isso, né? Módulo disso aqui menos f de x, tá? Sobre o módulo de h. Esse cara daqui, ó, aliás, está aqui fora. Eu vou fazer assim, deixa eu escrever isso aqui, botar todo mundo no mesmo denominador. Eu vou botar assim, integral de x até x mais h da fzinho sobre h. E esse daqui eu vou escrever f de x vezes h, agora tudo sobre h. Tá? Esse daqui é isso dividido por h, esse daqui é o f de x, eu multipliquei por h e dividi por h. Esse cara daqui, ó, se eu integrar a função constante igual a f de x até x mais h, né, porque f de x vezes h, é eu pegar a função constante igual a f de x, aqui eu estou integrando em h, ou, na verdade em t, né? Tá, isso aqui, eu estou integrando aqui, eu não posso nem botar x como variável aqui, nem h, que seria um f de t dt. Tá? Vou escrever aqui f de t dt. Esse cara daqui, ó, é igual ao seguinte, se eu integrar de x até x mais h, f de x dt, quer dizer, olhar para esse cara como constante, eu estou integrando uma função constante nesse intervalo. Então, dá essa constante vezes o h. Então, é o que eu tinha aqui. E isso daqui, ó, tá tudo dentro do módulo, né? Isso daqui é igual à integral entre x e x mais h de f de t menos f de x dt, em módulo aqui, dividido por h aqui. Agora, f de t, né, eu estou aqui nesse intervalo, quer dizer, o t está entre x mais h e x menos h. Então, f de t menos f de x é menor do que epsilon. Então, esse cara daqui, tá, o t está vivendo aqui. Esse cara daqui é menor do que epsilon. Pode ser que ele seja negativo, pode ser que seja positivo, mas certamente, né, essa integral aqui, menos f de x, se eu faço esse menos f de x, os tamanhos aqui são todos menores do que epsilon. Então, eu vou multiplicar por h, e módulo vai ficar menor que epsilon vezes o módulo de h. Então, isso daqui é menor, vou botar assim, menor ou igual que epsilon, módulo de h, e aqui eu tenho módulo de h embaixo. Oi? O h tem um epsilon? O que eu estou fazendo é assim, deixa eu
fazer o desenho aqui. Eu estou fazendo aqui assim, né? Tem aqui o x0 menos delta, x0 mais delta. Aí eu peguei um H, vou pegar um H negativo para dificultar. Tá? Então está aqui o x0, o x, né, na verdade. X mais H. E eu estou calculando essa integral aqui e dividindo por H. Tá? Mas, depois eu estou subtraindo f de x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a integral de x até x mais h de f de t dt menos f de x. Depois eu vou dividir isso por h. Porque eu estou querendo provar, assim, que eu... Assim, para mim já é automático. Eu estou dizendo assim, eu estou querendo provar que esse f é contínua, então f' de x é f de x. Então eu quero provar que isso daqui menos isso tende a zero. Tá? Então eu estou calculando a derivada pela definição é o limite disso daqui quando h tende a zero. Se o limite é esse, então é porque esse cara menos esse tem que ficar pequeno. Tá legal? Qual a relação do T com H? É porque H, eu fixei, eu disse, ó, f de x mais h menos f de x. Agora, para calcular isso aqui, eu tenho que integrar aqui dentro. Então, eu tenho que chamar o cara que está aqui dentro de alguma coisa. Não posso chamar nem de x, nem de x mais h. Tenho que chamar de alguma coisa. Estou chamando de t. O t é um cara aqui. Oi. Sim, porque a definição... A minha definição é que f de x é igual a integral de x0 a x de f pequeno. Vou botar assim, f de t dt. Você não entendeu o começo. Aqui, ó, tem aqui a f pequeno. Lembra quando eu fiz logaritmo? 1 sobre t, aí eu integrava de 1 até x para ter o logaritmo. Mas pensou que já tinha feito essa parte e acabou. Não, essa parte nunca mais vai acabar. Você tem que entender. Então, aqui, ó, eu tenho uma função, aí eu fixo um ponto x0, é como se essa função que está aqui fosse a velocidade. E o x0 é meu instante inicial. Então, eu vou partir daqui e vou dizer, com essa velocidade, nesse instante inicial, a partir daqui até o tempo x, quanto é que eu ando? Eu ando essa integral aqui. Isso aqui eu estou chamando de f grande de x. Oi. Vou começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Primeira coisa, eu tenho aqui uma função f. Então, a integral, vou usar essa ideia para começar assim. A integral é como se a f fosse a velocidade e eu estou querendo recuperar a variação da posição. Então, aqui eu tenho x0. Então, eu tenho aqui, do tempo x0 até o tempo x, quanto que eu andei. Então, eu parto em pedacinhos, cada pedacinho, multiplico pela velocidade o intervalinho de tempo, e no fim eu tenho a variação da posição. Então, isso é uma função. Quer dizer, é a variação da posição. Eu podia ainda dizer, ó, a posição em x0 é um certo fzão de x0, eu posso dar, dado, e aí eu defino fzão de x como sendo a posição inicial
mais a integral de x0 a x de f de t dt. Então, aqui, ó, eu vou chamar esse cara aqui de f de t. O t, o x é um número que eu fixei, x0 é um número que eu fixei, e aqui a variável é t. Tá? Aliás, eu devia mudar tudo, né? E começar a botar assim. Bom, mas aqui não adianta. Se eu mudar aqui para t0, t, aí eu vou ter que chamar o tempo de tal. Tá? Então, vou deixar assim mesmo. Mas x0 e x aqui são tempos. Então, para cada x que eu fixar, eu tenho esse fzão de x, que é a minha posição inicial, mais a variação do tempo de x0 até o tempo x. Estou esperando a Sofia me autorizar a continuar. Posso continuar? Entendeu? Está situada? Então, a função agora é essa área aqui. Então, essa é a área. Tem um videozinho pequeno que tem lá na playlist do curso, que é exatamente isso. Você tem uma figura aqui, aí você tem uma reta que sai andando aqui, e em cada tempo ela corta uma área aqui, e essa área vai aumentando. Depois ela não muda mais. Mas aqui, vamos dizer, é isso, né? Eu tenho uma reta aqui assim, na posição x0, e aí essa reta sai andando. Quando eu estou na posição x, a área que eu recortei é essa. Mas ela pode andar mais. Posso vir só até aqui, posso ter andado para trás. Então, esse é meu f de x. Quando eu boto agora o meu h, aqui f de t, então agora eu boto aqui x mais h, e olha só, eu estou dizendo assim, ó, eu tenho a velocidade, tenho a posição inicial, com a integral eu recupero a variação da posição. Então, isso aqui tem que ser a minha função, minha posição em cada instante. Se eu derivar isso aqui, tem que dar a velocidade que eu tinha. Tá certo? Eu tinha a velocidade de reconstruir a variação da posição. Se eu derivar essa função, certo? Ao acrescentar esse cara aqui, eu estou acrescentando assim, ó, no tempo x0 eu estou aqui. De x0 até x eu ando isso. Então, isto aqui é o f de x. Posição no tempo x. Tá legal? Tá todo mundo a bordo? Então é isso. Oi? Quando eu faço essa integral, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou pegando a velocidade aqui, multiplicando por um ΔTzinho, aí a velocidade aqui multiplicando por um ΔTzinho, e aí eu estou, né, com o ΔTzinho infinitamente pequeno, eu estou fazendo exatamente a variação da posição. Isso é integral. Então, isso aqui é recuperar a posição como função de x, a partir da posição inicial e da velocidade. Tá. Eu espero, então, que se eu calcular a velocidade disso, ou seja, a derivada, me dê de volta a velocidade que eu tinha. Tá? Pode não dar certo, porque a integral ela não leva em conta o valor em um único ponto. Então, se aqui, né, se aqui o valor da função não fosse esse que deveria ser, fosse outro, quando eu calcular a velocidade, eu vou ter esse aqui. Mas, em compensação, também é um teorema que a gente verá em algum momento, já um extra, assim, não pode ter esse tipo de descontinuidade na velocidade. Não poderia
a velocidade não pode ter assim um ponto que seria o limite e a velocidade aqui ser outra. Isso não existe. Então, mas, nesse momento, eu estou simplesmente pensando assim, a minha F era a velocidade, eu estou recuperando, estou vendo isso. Então, eu devo ser capaz de provar, né, que, né, o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h é igual ao f pequeno de x. Está claro? Agora, outra coisa que eu acho que tem que estar claro. Quando eu estou fazendo isso, ó, isso daqui, f de x mais h menos f de x, os dois vão ter f de x0. Aí não pode olhar para o lado, não, cara, senão daqui a pouco você não. Aí, aqui, se você olhar para o lado, rapidamente você. Tá certo? São as duas lições básicas da universidade. Primeiro, não dá para vir a aula e depois ir para casa jogar videogame. E segunda, se você virar para o lado 5 segundos, quando você voltar, já era. Entendeu? Então, olha só, vou fazer a conta agora. Eu sei que está feliz que você entendeu o negócio, mas agora você tem que entender o resto. O resto agora é fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Então, quem é esse cara daqui? Ó? Eu tenho que fazer essa integral até aqui, né? O f de x mais h, eu venho até x mais h. E somo o f de x0. No f de x, eu venho só até aqui, também somo o f de x0. Então, quando eu tirar um do outro, o f de x0 vai cancelar. E vai ficar isso daqui menos isso daqui. Portanto, vai ficar isto aqui. Então, a única coisa que eu tenho que mostrar é que isso daqui, dividido por isso, que é o h, tende para isso aqui. Se a f é contínua, isso deve ser razoavelmente óbvio. No sentido de que, se a f é contínua, todos esses pontos aqui pertinho de x, porque eu estou calculando a integral nos pontos pertinho de x, todos eles estão perto de f de x. Então, quando eu integrar, vai dar alguma coisa parecida com esse cara vezes h. Para ser mais rigoroso, né, vai ficar acima do menor valor vezes h, que é a área desse retângulo. Essa área aqui. E vai estar abaixo dessa área aqui. E as duas, vamos dizer, quando eu dividir por H, eu vou ter essa altura aqui, rosa. Quando eu dividir a outra por H, eu vou ter a altura azul. Só que, nesse caso, o azul já é o f de x, mas poderia não ser. Os dois vão ter que tender para f de x. Esse é o teorema. Oi. Eu posso... Na verdade, isso aqui eu só coloquei por uma razão psicológica ou para reforçar a analogia de que o que eu estou fazendo é recuperar a posição dadas a velocidade e a posição inicial. Mas é claro que eu posso... Vamos dizer, a velocidade não é alterada se eu meço, se eu digo, comecei, meu marco zero é... Onde é o marco zero no Rio de Janeiro? Candelária? Sei lá onde é. Sei lá, tem algum lugar, vamos dizer, a distância, o marco zero,
E aí, só que a corrida vai começar aqui. Então, na verdade, eu meço a minha distância daqui até aqui, mais a do marco zero. Mas se eu medir a partir daqui, a velocidade vai ser a mesma, porque a velocidade só vai olhar a variação da posição. Então, não importa se eu acrescentei esse cara daqui ou não, é a mesma coisa. Então, não precisava ter posto esse cara aqui. Ele aqui só atrapalha. Mas eu acho que é importante para entender o que nós estamos fazendo. Tá? Então, o teorema é esse. Tá? O que eu fui fazer foi dizer, eu pensei que isso aqui todo mundo já entendeu, vou fazer a demonstração ingenuamente, tive esse otimismo, mas é bom vocês sempre me trazerem de volta a realidade, para não ficar... É melhor me trazer a realidade na aula do que na hora de corrigir a prova. Aí é um momento triste. Imagina, eu fico lá falando negócio, amarradão, que a gente está todo mundo entendendo, aí vem a prova, desastre. Então, não finjam que estão entendendo. Então, aí eu só floreei agora para fazer a demonstração. O que vai acontecer? O que importa aqui? Importa aqui que todos esses caras, quer dizer, isso aqui, eu vou fazer isso aqui, então eu vou olhar para f de x mais h menos f de x, vai ser a integral de x até x mais h de f de t dt. Tá claro que esse daqui, f de x mais h menos f de x, é essa integral aqui, de x até x mais h, de f de t dt. Tá? Eu só quero mostrar que esse cara daqui vai estar... aí eu vou pegar esse cara, dividir por h, e vou fazer menos f de x. O que importa aqui é que todos esses caras vão estar perto de f de x. Se todos esses caras estiverem perto de f de x, essa integral aqui tem que estar perto de f de x vezes h. Então, a comparação, né, vamos dizer, como se eu tivesse assim, ó, deixa eu fazer esse desenho aqui assim, né? Ó, aqui é o x mais h. H é esse pedaço aqui. E aqui, aliás, deixa eu botar o x mais aqui para cima assim. Vou até descer um pouco mais. Então, o que eu faço aqui é dizer o seguinte, ó, esses caras todos aqui tem que estar perto desse daqui. Se a função é contínua, eu sei isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que garantir que f de t menos f de x em módulo é menor que um certo epsilon se vamos dizer, t entre x e x mais h. Eu nem sei se o h é positivo ou negativo. Mas eu sei fazer isso, porque como a f é contínua, isso foi o que eu falei, eu posso dar um epsilon maior que zero, e eu sei que existe delta maior que zero, tal que se h menor que delta, então f de x mais h menos f de x menor que epsilon. Então, se o h, vamos dizer, se esse h aqui em módulo for menor que delta, isso aqui vai valer. Mas, na verdade, se ele for menor que delta, como o t está entre ele e x, né, tá? T menos x, então eu pego esse h, então eu pego
módulo de H menor que delta. Agora é claro, né, que θ está entre x e x mais h implica que módulo de t menos x também é menor que delta. E então meu f de x, né, f de t, está entre f de x menos epsilon mas se esse cara está entre esse valor e esse valor, olha, a integral, todas as somas inferiores que eu vou pegar para as aproximações por baixo, vão pegar, vamos dizer, quando eu agora fizer as somas inferiores aqui, eu vou pegar valores aqui em cada intervalinho. Todos eles vão estar acima desse, os valores menores. E os maiores vão estar todos abaixo desse. Então, se eu fizer a integral de x até x mais h de f de t dt, ela vai estar... Depende aqui se o meu h é positivo ou negativo. Pensando positivo, ficaria assim, né? Menor que f de x menos epsilon vezes h e maior que f de x mais epsilon vezes h. Se o h fosse negativo, invertia. Então, mas se eu botar em módulo aqui, aí eu posso botar... Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque eu, antes de botar o módulo, eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou fazer assim, menos epsilon menor que... Vou tirar o módulo aqui. Tá, eu disse assim, ó, isso daqui era menor que isso, maior que isso e menor que isso. Então, eu posso fazer aqui, ó, eu boto menos epsilon vezes h aqui e trago f de x, faço essa integral de x até x mais h de f de t dt menos f de xh. Pego esse f de xh, passo para cá e fica maior que esse. E do lado de cá também trago f de xh e fica menor que esse daqui. Isso supondo o h maior que zero. Se o h for menor que zero, só fica assim. Então, se eu dividir por h, né, vamos dizer, se eu dividir isso por h, fica assim. Oi. Esse aqui? Na verdade, o que eu estou fazendo estou fazendo um truque barato, que é o seguinte. Eu estou fazendo essa área daqui, dividida por h, menos f de x. Então, em vez de eu dividir essa por h e subtrair f de x, eu estou pegando e estou multiplicando o f de x por h. E agora eu estou fazendo essa área daqui menos essa, rosa. Tá, esse aqui é o f de x. E depois eu divido pelo h. Tá? Porque eu peguei esse cara, não dividi por h, aí multipliquei o f de x por h e fiz a diferença. Agora, quando eu dividi, tá certo? Eu tinha que fazer esse menos esse. Aí eu disse, não, eu vou fazer isso assim, ó. Eu vou pegar esse, vou subtrair f de x vezes h e depois eu divido por h. Que é isso aqui.
E aí, o que eu estou usando? Eu estou usando que os dois retângulos têm a mesma base e a altura os dois retângulos, as duas figuras têm a mesma base e a altura do branco oscila, mas está pertinho da do rosa. A diferença entre as alturas brancas e a rosa é menor que epsilon. Oi? Estou lidando aqui. Eu estou lidando o seguinte. Tá, eu subtraí essa área daqui. Tá? Mas eu posso, essa área rosa aqui ó, é o f de x menos epsilon. E aqui é o f de x mais epsilon. Então, eu estou subtraindo algo que está acima disso e abaixo disso. Então, a minha distância entre essa área branca e a área rosa está entre a distância entre essa área branca e essa branca aqui e essa daqui. Tá? Foi essa conta que eu fiz aqui. Né? Tá? Eu escrevi isso aqui, né? Aí eu fiz aqui o f de x vezes h, mas eu estou fazendo de trás para frente. Mas a ideia é essa daqui. Oi. O f de t vezes h? Não, quando eu faço, eu estou dizendo que se eu integro isso daqui, se eu tenho uma função que está sempre acima de uma outra, a integral dela, se eu integrar, vamos dizer, da esquerda para a direita, então a integral dela está acima da outra. Se eu integrasse da direita para a esquerda, ficava abaixo, porque trocava o sinal. Tá? Mas, como ela está entre duas, eu sei que se eu integrar de x até x mais h, eu vou estar entre uma vezes h e a outra vezes h, dependendo do h ser positivo ou negativo. Foi essa passagem daqui. Depois eu subtraí o f de xh das duas, que foi essa coisa dali, né? E fiquei entre menos epsilon e epsilon. Ou isso é maior que menos epsilon e menor que epsilon, ou é menor que... Não, depois que eu dividir por H, não tem mais problema, né? Porque o H negativo corrigiu o sinal. Tá? Vamos dizer, aqui eu não sabia bem se era para um lado ou para o outro, se essa desigualdade era assim ou era assim. Mas se o H é positivo, ela é assim. Se ele é negativo, ela é assim. Quando eu dividir por H, vai dar sempre isso. E aí pronto, porque isso daqui é dizer exatamente que este cara menos esse fica menor que epsilon, desde que eu tome o H menor que delta. Tá? Mas eu nem devia ter feito essa demonstração, assim, porque ela vamos dizer, tem um detalhe assim, mas, bom, já que fiz, né? Valeu, tal, aprendemos assim, não é tão... Bom, então, isso é a demonstração. Né? Tá, essa figura que você tem que ter na cabeça. Né? Certo? Que quando H tende a zero, se você dividir essa área daqui por H, vai dar uma alturazinha aqui que tem que tender para essa. Bom, beleza? Vamos... Então, esse teorema, isso aqui me garante o seguinte, que se eu tiver uma função que é contínua, ela sempre é derivada de alguém. Isso tem uma importância, já para começar assim, quando você estuda
mecânica, principalmente, ou mesmo eletromagnetismo, você tem campos de forças. E, eventualmente, ligado a esses, você associa a um campo de forças uma energia potencial. E uma energia potencial é algo cuja derivada é a força, na verdade, menos a força, uma questão de sinal. Quando você faz em uma dimensão, né, eu fiz aquele exemplo do trabalho do movimento em linha reta. Aí você tem a força, é uma função de uma variável. Se ela for contínua, ela sempre é derivada de alguém. Então aproveitem esse tempo feliz, que toda força vem de um potencial, porque depois, quando os campos passam a ser em R2, R3, dimensão maior que 1, já não é verdade. Quer dizer, você pode ter um campo de forças contínuo e ele não ter um potencial associado a ele. Então, ganha um nome especial. Os campos de força que têm um potencial são chamados conservativos, porque tem lá a conservação de energia. Então, é um teorema importante, cuja generalização é bem mais complicada. Quer dizer, vamos chamar isso aqui de primeiro teorema fundamental do cálculo. Né? Se f de I em R é contínua em I, então existe f de I em R tal que f' igual a F. Vou botar assim, f' de X mais, né? F de X é igual a um f de x0 mais integral de x0 a x de f de t dt. Essa é a... Quer dizer, no intervalo só tem essa. Eu não mostrei que só tem essa. Daqui a pouco eu mostro. Mostrei que essa função, quer dizer, se eu pegar um ponto x0 qualquer em I, né? x0 pertencente a I e f de x0 arbitrários. Quer dizer, você tem direito de escolher um ponto qualquer como sendo seu instante inicial e arbitrar para ele uma posição inicial. Tá? Se não tem nenhuma informação, você pode fazer isso, você vai achar uma função assim. Por que duas... Na verdade, né, imagina que duas funções, né, ou só observação, assim, lema. Vamos mostrar que duas funções que têm a mesma derivada diferem de uma constante. É claro, né? Se você tem f de x igual a x2, a derivada é 2x. Mas se você fizer x2 mais 5, a derivada também vai ser 2x. Então, se você somar uma constante, não muda a derivada. Né? Porque o desenho da função é esse, quando você soma uma constante, você faz ela andar assim, mas o que é, vamos dizer, tangente, aproximação de tangente aqui, vai dar paralelo, daqui vai dar bonitinho a mesma coisa. Então, o lema é esse, né? Bom, é importante que seja num intervalo. Porque, é claro, se eu definir a função aqui entre 1 e 2, aqui, entre 1 e 2, eu defino assim, e entre menos 3 e menos 1, eu defino assim. Agora, eu posso mudar essa somando uma constante e mudar essa somando outra constante.
E agora a diferença entre essa daqui e essa daqui não é mais constante, porque eu tenho uma constante aqui e outra aqui. Então, mas é óbvio, tá? Eu estou só chamando a atenção que se tiver uma falha no meio, você pode mudar a derivada como você quiser em cada parte que ficou. Entenderam a minha observação? Não tem umas caras assim. Não tem. Eu estou dizendo que duas funções que têm a mesma derivada diferem por uma constante. Uma constante é uma constante. Tem que ser a mesma em todos os pontos. Então não pode ser uma constante nesses pontos aqui e outra aqui. Significa que o que eu estou dizendo não vale se o meu domínio não for... Imagina, isso aqui, ó. Pensa assim, ó. F de x igual a 1 sobre x. Então, tá aqui, é assim o gráfico. Então, aqui do lado de cá, a derivada, eu tenho uma primitiva que é log de x. Do lado de cá, eu tenho log de menos x. Tá? Se eu derivar log de menos x, dá 1 sobre menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1, então dá 1 sobre x. Oi? Hã? Primitiva é uma função cuja derivada é a função que eu tenho. Então, a primitiva dessa f é uma função cuja derivada é ela. Tá? Então, está aqui. Mas eu posso dizer, olha, tá bom, mas eu vou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer log de x mais 1. Somei 1, a derivada continua sendo 1 sobre x. Só que do lado de cá eu mantenho essa. Tá? Log de menos x. Agora, a minha função azul e a função branca, a diferença delas não é mais uma constante, porque é 0 aqui e 1 aqui. Eu estou dizendo, é tão estúpido que vocês estão querendo entender algo que... alguma profundidade que não tem. Não tem profundidade nenhuma, é só isso. Tá? É só essa observação. Tá? Tá? Só para você... Não, porque às vezes porque o problema é o seguinte, você introjeta certos resultados. E aí eles ficam automáticos. E, às vezes, numa situação sem pensar, você usa o resultado onde ele não vale. Por exemplo, uma situação assim. Então, só isso. Então, de novo, I intervalo. Aqui eu vou falar bem. I intervalo. FG de I em R. F' igual a G' e então existe constante C tal que f de x menos g de x igual a C para todo x em I. Oi. Arbitrário é que pode ser arbitrado, pode ser escolhido pelo seu livre-arbítrio, você tem o direito de escolher, tá bom? Me fez pensar do losango. Então, isso aqui ó, é muito simples, porque eu quero mostrar que essa função é constante, a derivada dela é 0. Então, demonstração, h de x igual a f de x menos g de x. Né? Se você pegar aqui A, B, A menor que B,
A e B em I, então H de B menos H de A é igual a galinha de alguém para algum si entre A e B. Só que a galinha é zero, então isso aqui é zero. Então, equivale isso daqui a dizer que uma função definida no intervalo, se a derivada dela é nula, se ela é constante, a derivada, aliás, se a derivada é nula, ela é constante. E eu tenho que mostrar aqui. Deixa eu ver. Mas se você quer demonstrar que é constante, você já pode afirmar que a derivada Eu tenho que mostrar, mas é que eu tenho que mostrar aqui, ó, f de b menos g de b igual a f de a menos g de a. Então, f de b tá? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Se eu pegar aqui um C não posso pegar um C aqui. Vamos dizer, o que eu reduzi é dizer que uma função que tem derivada nula no intervalo é constante. Certo? Eu mostrei deixa eu ver como é que... Então, fiquei com essa pendência aqui. Quer dizer, a galinha de x igual a zero para todo x pertencente a i implica h constante. Bom, eu sei que se eu botar A, B aqui e C aqui, então eu tenho que H de B menos H de A igual a zero. E eu tenho também, pelo mesmo motivo, que H de C menos H de B é igual a zero. Né? Então, na verdade, vamos dizer, esse valor aqui, quer dizer, o H de B é H de A, o H de C é H de B, então ele também é H de A. Então, na verdade, eu posso fazer isso com qualquer... Eu fiz o A, o B, agora eu posso pegar qualquer outro ponto e fazer a mesma coisa. Oi. Não, eu estou dizendo que o que eu provei é que H de B é igual a H de A. Tá? Porque, como esse daqui, H de B menos H de A é a derivada de alguém vezes B menos A, e essa derivada é zero, esse é o teorema do valor médio. Tá?
Quer dizer, eu pego aqui o valor da função aqui menos o valor da função aqui, tem algum ponto aqui no meio que a derivada h de b menos h de a sobre b menos a é igual a derivada. Então, se escreve assim, h de b menos h de a é derivada vezes b menos a. Hã? Porque h, eu estou supondo que f e g têm a mesma derivada. Então, eu te chamei de h, f menos g. Então, se ela é diferença de duas que têm a mesma derivada, a derivada dela é zero. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Se a derivada dessa é igual à derivada dessa, a diferença das derivadas é zero. Então, a derivada de h é zero. Então, em vez de ficar trabalhando com as duas funções com a mesma derivada, eu peguei a diferença e disse a derivada é zero. Aí, eu disse, bom, então eu provei que se eu pegar dois pontos, A e B, o H de B é igual a H de A. Mas tudo bem, mas o H de B é igual a H de A. Mas se eu pegar um outro ponto, pelo mesmo motivo, vamos dizer, se eu pegar um C aqui, fizer com o B e o C, o H de C vai ser igual a H de B, que já era igual a H de A. Então, eu fixo H de A, todos vão ser iguais a H de A. Então, essa H é constante, significa que essa diferença é constante, que é o que eu queria provar. Sim, usei um truque nojento aqui, tá certo? Provar que a diferença entre duas funções, em vez de provar que a diferença entre as duas era constante, eu escrevi, disse, isso aqui agora é uma função e eu quero provar que essa função é constante. E aí, em vez de eu dizer a derivada dessa é igual à derivada dessa, eu disse a derivada dessa é zero. É como se eu dissesse assim, eu vou provar que esses dois números são iguais. Vou provar que A é igual a B. Então, seja C igual a B menos A. Vou provar que C é zero. Foi isso que eu fiz. Em vez de eu provar que essa menos essa é uma constante, eu disse, eu vou provar que essa diferença aqui é uma constante. Oi. Aqui? Apliquei o teorema do valor médio. Tá? Quer dizer, eu tô assim, eu tenho uma função h. Então, o que eu posso dizer é que A, B, esse aqui é o H de A, esse aqui é o H de B, alturas assim. Então, tem um cara aqui, eu chamei de Xi, né? E H' de Xi é igual a H de B menos H de A sobre B menos A. O que importava aqui é que, como esse cara é zero, então esse numerador é zero. Sim, eu estou aplicando o teorema do valor médio. O valor intermediário é outro. Mas está escrito aqui, ó. F e G tem derivada em I, então H tem derivada em I. Tá? Em derivada zero. Tá? Bom, então, isso aqui ó, é só para dizer uma coisa que é mais ou menos óbvia também, né? Quer dizer, se duas funções, não é tão óbvio, mas se duas funções têm a mesma derivada em todos os pontos, então a diferença entre elas é constante. Se eu dissesse para vocês o seguinte, ó, saiu
um drone aqui assim, mas ele vai ser mantido, vai andar em linha reta. Tá? A velocidade dele varia, mas ele está andando em linha reta. Aí atrás dele sai um outro, e o controle está mantendo as duas velocidades sempre iguais. Quando esse daqui diminui, esse daqui diminui. Quando esse aumenta, esse aqui aumenta. Se esse aqui recuar, o outro recua também. Posso dizer que a distância entre eles vai ser sempre constante? Pois é o que esse teorema aqui diz. Mas a gente sempre, por via das dúvidas, demonstra porque... Por exemplo, vamos dizer, não é tão intuitivo assim, né, que se um cara vai na frente e o outro vai atrás com velocidade maior, não é tão intuitivo que o que vai atrás possa nunca alcançar o que vai na frente. Mas se a velocidade aqui for diminuindo adequadamente, né, pode acontecer. Bom, então, se duas funções têm a mesma derivada, elas diferem de uma constante. Então, aquela função que eu construí como primitiva tem aquela derivada. Se eu construir outra função que tem aquela derivada, vai ser essencialmente aquela mais uma constante. Tá? Bom, e tem o segundo teorema do valor médio, do fundamental do cálculo, é o seguinte: eu posso não estar, porque nesse primeiro eu estou com uma função e quero achar alguma função cuja derivada é ela. No outro, eu posso dizer assim, não, supõe que eu tenho a função f, no intervalo AB em R. Eu vou, já por preciosismo, dizer que é contínua em AB e derivável em AB. Agora vamos ver se esse microfone vai segurar. Está verdinho aqui ainda? Tá? Então, eu posso pegar a F', suponha, como a F', como eu não tenho a derivada no intervalo AB todo, mesmo que tivesse, pode acontecer da derivada não ser integrável. Porque, para nós, a derivada, ela, vamos dizer, a função para ser integrável, ela tem que ser limitada. Porque a gente... Vou dar um exemplo assim que a gente tem. Quando a gente pensa assim, se você tiver f de x igual a 0, se x igual a 0, e vou botar assim, x2 seno de 1 sobre x2, se x diferente de 0. Isso aqui vai ter derivada 0 em 0. A gente já viu esse exemplo assim. Só que aqui, então a gente vai ter f' de 0 igual a 0 e f' de x igual a 2x seno de 1 sobre x menos 2 sobre x cosseno de 1 sobre x2. Tá? Porque aqui ó, eu vou ficar, derivo esse vezes esse, 2x seno de 1 sobre x, mais x2 vezes a derivada do seno de 1 sobre x. A derivada do seno de 1 sobre x2 é cosseno de 1 sobre x2 vezes a derivada de 1 sobre x2. A derivada de 1 sobre x2 é menos 2 sobre x3. Então, menos 2 sobre x3 com esse x2 aqui fica assim. x2, Tá? Agora, repara, essa função aqui, quando o x vai para 0, ela não tem limite, né? Porque o cosseno de 1 sobre x2 fica oscilando entre menos 1 e 1. Né? Porque o x2 está pertinho de 0, 1 sobre x2 está lá perto do infinito. Então, está assumindo valores
que, vamos dizer, todos os valores, né? 2nπ, 2n mais 1π, 2n mais 2π e tal, π sobre 2 e tal. Então, isso aqui assume, tá certo? Porque quando eu fizer 1 sobre x2, eu sempre posso fazer isso, uma coisa assim, né? 1 sobre x2, eu posso fazer valer 2nπ, posso fazer 2nπ mais π sobre 2, 2nπ menos π sobre 2, basta que x2 igual a 1 sobre 2nπ, x2 igual a 1 sobre 2nπ mais π sobre 2, x2 igual a 1 sobre 2nπ menos π sobre 2, e para n grande eu posso conseguir isso. Então esse negócio aqui fica oscilando entre menos 1 e 1. Então esse negócio daqui fica indo lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, com x perto de zero. Então toda vez que eu fizer uma partição, se eu fizer a integral de 0 a 1, digamos, quando eu fizer uma partição, aqui esse cara tem um tamanho. Nenhuma chance agora de eu pegar nem o supremo, nem o ínfimo do valor da função, dos valores da função nesse intervalo, porque o supremo é mais infinito, o ínfimo é menos infinito. E se eu quiser usar outra definição, eu vou escolher um valor arbitrário aqui. Mas o valor que eu vou escolher pode ser tão grande quanto eu queira, de maneira que quando eu multiplicar ele por esse pedacinho aqui, vai dar enorme. Então essa função, por exemplo, ela é a derivada de uma função que eu coloquei aqui, né? Mas ela não é integrável. Tá? Então, pode acontecer. Então, eu vou ter que supor ainda que f' integrável. Aqui eu estou usando uma certa licença poética, não é poética, mas estou também... A minha f' não está definida nem em A nem em B nas minhas hipóteses. Mas não tem problema. Quer dizer, se ela vai ser integrável, se eu chutar um valor em A, um valor em B e for integrável, eu sei que se eu mudar esses valores, vai continuar sendo integrável. Então, a integrabilidade dessa função aqui não depende dos valores dela em A e em B. Então, eu posso botar essa hipótese aqui. Tá? Aí, nessas condições, eu posso dizer que se eu fizer a integral de A até B de f' de x dx, isso vai ser igual a f de B menos f de A. Ou seja, eu ando... aqui não mudaria nada. Tá? Eu reparei o exemplo que eu dei, que eu paguei, a minha função tinha derivada na extremidade também. Então, o fato de ter derivada na extremidade ou não ter, não melhoraria em nada. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma partícula andando, calculei a velocidade. Pode ser que ela esteja fazendo uma coisa esquisita, que a velocidade não possa ser integrada. Mas se eu puder integrar a velocidade, eu recupero a variação da posição. Foi feito para isso. Né? E esse teorema ele tem uma demonstração, vamos dizer, é o segundo teorema fundamental do cálculo. Repare que ele é um pouco, ele é diferente. Né? No primeiro, você tem uma função e quer uma primitiva. E aí você sabe que se a sua função for contínua, ela tem uma primitiva. Nesse aqui, você tem uma função e a derivada. O que você quer é garantir que se você integrar a derivada, você recupera a função. E essa demonstração é extremamente simples. Ela parte daqui e usa o teorema do valor médio.
A gente pega uma partição do intervalo. A0, que é igual a A, até AN, que é igual a B. E aí parte em pedacinhos assim. Aí, o que eu quero, vamos dizer, eu sei que como é φ' integrável, se eu fizer somatório de I igual a 1 até N, de F' de xi AI menos AI menos 1, isso tende para a integral de A até B de F' de x dx, se isso aqui é a partição P, né? Se a norma de P tender a zero. Então, se a norma, eu sei que se a norma for suficientemente pequena, isso daqui vai estar bem perto disso daqui. Bom, mas eu vou fabricar isso aqui de uma maneira absolutamente ridícula, que é a seguinte: vou escrever f de B menos f de A. E isso aqui é igual a f de AN menos f de A0. Mas, em vez de fazer isso, eu vou botar um monte de gente aqui no meio. Vou fazer uma soma telescópica. Vou fazer assim, ó, f de AN menos f de AN menos 1, mais f de AN menos 1 menos f de AN menos 2. Vou até botar assim. Mais f de A1 menos f de A0. Vou tirar os parênteses. Tá? Que vou escrever assim para ficar mais fácil para mim, não sei para vocês, de I igual a 1 até N de f de AI menos f de AI menos 1. Tá? Que é AN menos AN menos 1, AN menos 1 menos AN menos 2 e tal, A1 menos A0. Agora eu vou usar um dos truques fundamentais da matemática. Vou dividir e multiplicar pelo mesmo número. Cada um deles eu vou fazer isso. Porque esse cara está pedindo isso. Ó. E aí, magicamente, apareceu uma coisa aqui que tem cara da derivada, né? Eu vou você não vai contar isso nas reuniões de família, não, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Se eu estivesse dando aula na física, eu ia dizer, ó, quando esses caras tendem a zero, isso aqui tende para a derivada. Né? Então, isso aqui tende para f' de x, esse aqui é o dx. Né? E essa soma, então, é a integral de f' de x dx. Né? Mas basicamente é isso, essa ideia. Tá? Mas, para a gente ser mais rigoroso, a gente diz o seguinte, ó, pelo teorema do valor médio, isso daqui, entre AI menos 1 e AI, ou entre cada dois desses, tem um xi aqui, tal que isso daqui é o f' do xi. Então, eu posso escolher um x em cada um desses intervalos, de maneira que isso daqui seja essa soma de Riemann com essa partição e essa escolha. Oi. Mas você entendeu que isso aqui está tendendo para a derivada? Então, mas porque a gente sabe que quando uma coisa tende para zero e tal, às vezes assim, você tem uma soma de infinitas parcelas, em que cada uma tende para a derivada. Está muito arriscado, né?
Isso aqui está tendendo para o dx, isso é o dx que é infinitamente pequeno. Aí você tem uma soma de infinitas parcelas. É um raciocínio. Você está ali na corda bamba, pode ser que tenha algum deslize e não seja verdade. Então, a gente tem que ser mais cauteloso. Então, eu disse, olha, mas a gente pode transformar isso numa coisa mais... que ainda não é a integral, mas é simplesmente olhar, olha, isso aqui é f de AI menos AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1. Então, eu estou nessa situação do teorema do valor médio, né? Está aqui o AI menos 1, o AI, o F de AI menos 1. Isso é igual, tem aqui um XI, F' de XI, vezes, ou simplesmente, no caso, só o F' de XI. Então, eu posso pegar um XI e botar aqui no lugar disso. F' de XI. Isso, então, agora virou um somatório de F' de XI, AI menos 1. Então, eu estou dizendo que para toda partição, qualquer partição que eu pegue, qualquer, não importa se esses caras são grandes ou pequenos, eu sempre posso escrever essa soma, essa diferença aqui, como uma soma de Riemann referente a essa partição. E eu sei que as somas de Riemann referentes às partições tendem para esse número quando a norma da partição tende a zero. Olha, mas se eles sempre dão esse número aqui, então não tem jeito esse número. Tá? Isso aqui tende para a integral de A até B de F' de x dx. Tá? Aqui eu estou escolhendo, em cada partição eu estou escolhendo o xi que eu vou colocar na partição, mas não importa. Eu tenho direito de escolher e eu sei que quando a norma da partição tende a zero, isso aqui tende a isso aqui. Só que esses caras são todos iguais a isso aqui. Então o limite é esse. Tá? E é só isso a demonstração. Né? Tá? Então, a gente tem os dois teoremas, que são chamados de teorema fundamental do cálculo. Esse aqui, ele é bem imediato, ele está me dizendo o seguinte, ó, que se eu tenho uma função para integrar, tem uma função integrável, se ela é derivada de alguém, então eu não preciso ficar botando no computador. Certo? Se eu tenho, então agora eu ganhei com isso, né? Claramente, ganhei o quê? Que se eu fizer se eu quiser calcular a integral de x2, vou botar ainda de 0 a x2 dx, eu sei, né, que se eu pegar x3 sobre 3, isso é x2. Então, isso daqui é igual a x3 sobre 3. A gente usa essa notação assim, calculado em A menos ela calculada em zero. Quer dizer, isso aqui é igual a 3 sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3, que é igual a 3 sobre 3. E podia ser a xn, se quisesse. Tá? Então, isso aqui é um momento histórico, porque, afinal, nós estamos ainda no meio do primeiro período, do primeiro ano da graduação, e passamos a ser capazes de fazer isso que, 2000 e poucos anos atrás, só o Arquimedes era capaz de fazer. Oi. E aí eu chego numa série que eu não sei resolver, mas você resolver pelo teorema fundamental do cálculo, eu posso igualar. Não, você não pode igualar, mas você pode desigualar. Por exemplo, você pode fazer o seguinte, ó.
vamos dizer assim, eu não fiz isso em detalhe, que é a definição, mas vamos pensar assim. A gente sabe que a soma de 1 sobre x, de 1 sobre n dá infinita, 1 sobre n2 dá finita. Mas e 1 sobre n elevado a 3 meios? Se você fizer 1 sobre n elevado a 3 meios, somatório de n igual a 1 a infinito. Então você pode fazer assim, ó, você pode fazer isso, né? 1 sobre x elevado a 3 meios aqui, e fazer a comparação assim, ó. Você pode fazer assim, né? Então, esse cara daqui, né, certamente, vamos dizer, se eu somar isso daqui de n igual a 1 até um nzão, né, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, etc., nzão. Né? Então, isso daqui é menor que 1 mais a integral de 1 até nzão de 1 sobre x elevado a 3 meios. Isso a gente pode dizer. Tá? Está todo mundo entendendo? Aqui, ó, aqui eu tenho 1. Aqui, ó, esse cara aqui é 1 sobre 2 elevado a 3 meios. Né? Podia ter posto aqui 1 sobre x elevado a alfa, qualquer alfa faria a mesma coisa. Né? Então, esse. Aí eu venho até 1 sobre n elevado a 3 meios aqui. Então, eu tenho a soma desses retângulos está abaixo dessa integral aqui. Mas faltou esse quadrado aqui, que é 1. Então, o que vai acontecer? Se essa soma for infinita, né, se quando n for para infinito, isso vai para infinito, essa integral vai para infinito. Por outro lado, se essa integral aqui, aliás, espera aí, menor, né? Tá? Se essa integral aqui ficar finita, essa soma vai ficar finita. Então, a gente só tem que olhar isso aqui. 1 sobre x elevado a 3 meios é x elevado a menos 3 meios. Né? Ele veio quando eu derivei x elevado a menos 1 meio. Né? E se eu fizer isso daqui vai dar menos 1 meio, x elevado a menos 1 meio menos 1, que é menos 3 meios. Tá? Então, faltou esse menos 1 meio aqui. Né? Então, se eu fizer aqui menos 2 vezes isso daqui, aí corta isso. Né? Então, esse cara daqui, essa integral daqui, isso vai dar menos 2x elevado a menos meio de 1 até n, que vai dar, vai dar isso aqui em n com sinal menos, esse aqui com 1 com sinal mais por causa disso. Então, isso aqui em 1 vale, isso aqui vai dar 2 menos 2 sobre raiz de n. Né? Legal? Eu estou usando o seguinte, né? X elevado a menos 3 meios, se eu chamar f de x, usei o método da adivinhação, f de x igual a menos 2x elevado a menos 1 meio. Aí, f' de x igual a menos 2, a derivada disso daqui vai dar o expoente, menos 1 meio,
vezes x elevado ao expoente menos 1. Então, menos 1 meio menos 1, menos 3 meios. Então, isso aqui cortou, x igual a menos 3 meios. Então, essa função aqui tem como derivada, ou é derivada dessa daqui. Então, se eu integrar ela de 1 até n, eu tenho que fazer essa função em n menos a mesma função em 1. Eu escrevo assim, eu escrevo a função ela, aqui, que é essa f, em n menos ela em 1. E como tem um menos na frente, eu vou tirar o menos aqui, eu vou fazer em 1. Então, vai dar 2, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, então dá 2, menos o 2 vezes o n elevado a menos meio. Então, é 1 sobre raiz de n. Então, menos 2 sobre raiz de n. Agora, assim, que é mais 1. Tá? Então, 3 aqui. Tá? E agora, quando n tende para infinito, isso aqui tende a zero. Né? Então, eu não posso igualar, mas eu posso usar para comparar. Repara que qualquer coisa, qualquer expoente aqui embaixo maior do que 1, né? Porque eu posso fazer isso com x elevado a alfa agora. Né? Qualquer expoente maior do que 1 aqui embaixo vai dar essa integral finita. Então, o somatório de 1 sobre n elevado a alfa para alfa maior do que 1 vai dar sempre finito. E se o alfa for menor que 1, vai dar infinito. Porque aí, quando você botar o alfa menor do que 1, essa integral vai dar infinita. Então, então agora a gente inverte. Né? Em vez da gente estar usando fórmulas de somatório para calcular integrais, a gente está usando integrais para decidir quais somatórios são finitos ou infinitos. É aí que o avião agora... É porque tinha esse 1 aqui, ó, para botar Porque eu quero ficar embaixo da integral. Então eu botei assim. Se eu colocasse esse 1 para cá, aí ficava acima da integral. Eu acho que eu botei porque inconscientemente eu já sabia, inconscientemente não, vamos dizer, eu sabia que a integral ia dar finita, então eu forcei para essa comparação. Mas quando você vai fazer, quando essa integral der infinita, você faz assim. Então a ideia é sempre fazer o seguinte: somatório de n igual a 1 a infinito. Eu vou usar integral até infinito, é o limite da integral. Tá? Então aqui eu vou botar 1 sobre n elevado a alfa, né? Ele é maior que a integral de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a alfa dx. E é menor que 1 mais a integral de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a alfa dx. Quando eu boto esse 1... Tá certo? Eu boto esse 1 para cá, aí o somatório, eu pego os retângulos de cá, fica do 2 em diante, fica abaixo da integral. E aí eu somo esse 1. Se eu puxar esse cara para cá, aí a soma dos retângulos fica acima da integral. E aí, dependendo do... Né? Então, se essa integral der infinita, esse cara é infinito. Se ela der finita, por causa disso aqui, esse cara é finito. Acho que eu vou botar isso no teste hoje.
Não, é mais complicado. Oi. Para qualquer alfa você pode fazer isso, né? Porque claro, vamos dizer, em princípio, vamos usar assim alfa positivo, né? Porque alfa negativo não tem graça. Mas para alfa positivo, essa função vai ser sempre assim, decrescente. No alfa positivo vai ter só uma mudança, mas... Inclusive, essa ideia, ela é usada, né? Vou adiantar uma ideia que é bonitinha. É o pontapé inicial para uma fórmula muito importante, para uma das demonstrações, uma fórmula muito importante, que é a fórmula de Stirling. Que é porque a gente, em probabilidade, trabalha muito com fatorial. E com N grande. Então, para você trabalhar com fatorial de N, com N grande, é bom ter estimativas que sejam mais manipuláveis. Ela diz o seguinte, para N grande, então o N fatorial é parecido com N elevado a N, raiz de 2πn sobre E elevado a N. Quer dizer, o quociente entre eles tende a 1. Esse aqui também decorei no pré-vestibular, não sei como. Hã? Quê? Ué, eu fiz aqueles turma IMB e tal, era também atleta daqueles. Ganhei bolsa integral. Inclusive, na verdade, eu soube que o Morgado, que foi o cara que bancou lá e tal, ele foi meu professor, grande botafoguense, Morgado, inclusive, né? Mas parece que ele tinha feito uma aposta com o cara do curso de onde ele tinha saído, o Baiense, que o curso que ele estava agora, o vetor, ia ter maior aprovação no IME. E aí teve uma hora que eu resolvi chutar o balde, não ia mais fazer, que eu não queria fazer aquela porra de IME mesmo, não sei o quê. Aí ele me convenceu a fazer a prova, e pelo que eu entendi, a gente realmente no índice, ele fez uma aposta também esperta, mas era o índice de aprovação. Aí ele ganhou por um pouquinho, se eu não tivesse passado, ele tinha perdido. Então, por isso que ele teve todo esse interesse em me manter lá e tal. Mas, em resumo, ele dizia, tem essa fórmula aqui, se tudo der errado, usa essa fórmula aqui, e tal. Eu decorei, não sei para quê. Mas, repara, não tem. Você olha para isso e diz, caramba, de onde saiu esse negócio? Né? Pelo menos esse E elevado a N aqui, ele tem um certo sentido, porque se você olhar para o logaritmo, porque N fatorial é mais difícil, né? Mas se você olhar para o log de N fatorial, né, isso daqui é o somatório de I igual a 1 até N do log de I. Tá? Somando logaritmo. E o somatório dos logs tem uma cara de integral. Se você pegar aqui o log e botar aqui assim, né? Então, você pode fazer aqui 1, 2, 3, 4... até o N aqui. Né? E aí, ó, você tem aqui o log de 1, log de 2, log de 3. Bom, log de N vai ficar aqui assim. Então, você já tem uma cara, né, que essa soma daqui tem a ver com a integral de 1 até N mais 1 do log de x dx. Quer dizer, isso aqui
é menor que esse. E se você puxar para cá, né? Puxar esses caras para cá, então aqui porque o log de 1 é 0, então log de 2, log de 3 e tal. Então essa soma também vai estar acima, né? Vai estar acima da integral de 1 até n de log de x dx. Então esse é um ponto de partida. Depois a questão vai ser, talvez fazer uma aproximação melhor aqui, dar uma estimada e tal, e aí você vai... esse é o último problema da lista 2, problema 60 da lista 2. E tem uma hora, essa demonstração tem uma hora que aparece lá um negócio que você olha e diz, de onde saiu isso? Aí é a fórmula de Wallace que vai fazer aparecer o π. Porque aqui, com esse logaritmo aqui, vai aparecer o E, tá certo? Então, o π vai aparecer lá misteriosamente ainda também no meio. Então, tem, vamos dizer, a integral e a derivada servem para coisas muito, vamos dizer, que não parece assim no começo que elas podem ter esse significado. É porque o log do produto é a soma dos logs. N fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes n. Então, log disso é igual a log de 1 mais o log de 2 mais o log de 3 mais o log de n. Que horas são? 5 para as 3. Então só, assim, de certa forma agora, a gente fica com a impressão de que calcular a integral é achar primitiva. Então, não é só isso, mas é uma parte interessante. Então, existe toda uma bateria de métodos de integração, né, que eu vou resumir em 4. Tá? O primeiro método de integração é o método de adivinhação. Você olha para a função e diz, não, porque se você aprendeu a derivar, você já derivou algumas coisas. Então você encontra, por exemplo, você encontra assim, cosseno x sobre seno x. Opa, esse cosseno é derivado do seno, é derivada do cara dividido pelo cara. Isso é logaritmo do seno. Né? Você derivou o logaritmo do seno, deu isso aqui. Né? Então são as adivinhações, é o primeiro método. O segundo método, o mais importante de todos, em termos de achar primitivas, e esse vocês não podem desconhecer, todos vão ter que aprender, chama-se software. Tá? Então você tem um monte de softwares que calculam primitivas, inclusive de graça na internet, você bota lá a função e ele te dá a primitiva. Se for humanamente possível calcular em termos de funções elementares, porque tem funções que não são expressas em termos de funções elementares. E tem funções elementares cuja primitiva não é expressa em termos de funções elementares. Mas, se for possível, o software vai fazer. E depois tem o método de integração por partes, que corresponde à derivada do produto. Não é que a gente vai substituir o software, é porque ele é muito importante na dedução de uma série de equações diferenciais, uma série de coisas teóricas que a gente faz, a integração por partes. E o outro é a integração por substituição, que é a regra da cadeia. Então esses, a gente vai trabalhar um pouco com esses métodos. Mas, então, nós já temos
teoria é isso. Nós temos uma definição de integral, temos os dois teoremas fundamentais do cálculo, e agora podemos nos divertir fazendo coisas com integrais.